tristeza ou humor deprimido, sentimento de desesperança e pessimismo, perda de interesse ou de prazer nas atividades que antes eram prazerosas para você, alteração no apetite, perda ou ganho de peso, perda de energia ou fadiga, está sempre cansado, está sempre desgastado, baixa autoestima e presença do sentimento de culpa. Olá, sou Maryleise, terapeuta integrativa, e eu escolhi ajudar as pessoas a transformar suas vidas através do autoconhecimento e da consciência. E hoje nós vamos conversar sobre depressão e como eu lidei com a depressão na minha vida. Primeiro passo, o que é a depressão? Ela acontece quando nós não conseguimos superar ou aceitar uma situação. Olha como ela se define de uma forma muito simples. Se torna muito abrangente, mas é quando nós não conseguimos superar ou aceitar uma situação. Nós criamos blocos negativos que se transformam em negatividade, se transformam em depressão. O primeiro passo que acontece é a aceitação, mas não é simples, sei que não é. Mas nós temos que receber isso que está acontecendo e começar a agir. Por exemplo, seu esposo chega em casa e diz para você que ele quer se separar. Aí você começa: isso é muito injusto, isso não pode acontecer comigo. Por que está acontecendo isso comigo? Não faz isso comigo, mas eu faço tudo por você. E assim vai. E aí você começa esse discurso e o vitimismo. Por quê? Porque você não consegue aceitar aquela situação, então eu preciso ficar vítima dessa estrutura toda, eu fico vítima desse processo. É doído? É, mas isso aconteceu comigo também. Isso tudo acontece para que a gente possa então ver essa situação, aceitar o fim desse ciclo, refazer ele e olhar de uma outra forma. O que é aceitar essa situação? Aceitar não significa concordar. Mas quando eu aceito a situação, eu já estou começando, ele não se torna mais um problema. Eu aceitei aquela situação porque não tem mais o que fazer. O teu marido pediu para separar e ele não vai mais voltar. Então eu fico 10 anos num vitimismo, numa depressão, porque ele quis separar de mim, isso é muito injusto, isso não deveria ter acontecido comigo, isso podia, não comigo, não, porque eu isso, eu aquilo, mas comigo não devia ter acontecido isso. E aí nós nos tornamos vítimas, não aceitamos. O aceitar é o quê? Quando eu estou num processo que eu não consigo entender e aceitar, eu falo comigo: eu te dou 2 horas, Maryleise, eu te dou 5 horas. É muito comum eu trabalhar dessa forma comigo, para te sofrer o que tu precisar sofrer naquilo lá. Depois deu. Por quê? Porque não tenho que voltar atrás. Ou eu aceito a situação, vejo ela com outro formato e vou para frente, ou eu vivo naquilo lá e a minha vida vai criando muros, eu vou criando blocos negativos que se transformam em depressão. Essa energia, ela fica estagnada no nosso corpo. E o que acontece? Vêm as dores somáticas, somatizam no nosso corpo. Isso que eu estou falando para vocês aconteceu comigo literalmente, desta forma. Então eu vou contar para você qual foi o meu primeiro indício de depressão. Qual foi o primeiro momento que eu senti que eu estava num processo depressivo? Foi a depressão pós-parto, há 14, 15 anos atrás.
1 em cada 4 mulheres brasileiras sofrem de depressão pós-parto. Só que aí vem culpa, medo, o que a sociedade vai falar, como eu vou ficar depressiva depois que eu tive o meu filho. E muitas vezes a gente não procura ajuda por este motivo também, tá? Mas o que aconteceu? Por que eu entrei em depressão pós-parto? Eu não aceitava aquela nova vida. Hoje eu vejo isso. Eu não estava conseguindo aceitar o novo movimento que estava acontecendo na minha vida. Eu trabalhava diuturnamente, eu saía com muita frequência, tinha a minha liberdade, fazia o que eu queria, ia onde eu queria, chegava em casa a hora que eu precisava, que eu quisesse, eu não tinha, ninguém dependia de mim, e simplesmente, da noite para o dia, alguém que eu projetei, porque o meu filho foi muito desejado, alguém que eu desejei muito, um novo ser entra na minha vida e eu começo a trocar fraldas. E eu tenho que dar de mamar. E eu começo a pensar na responsabilidade daquilo tudo. E se essa criança chora e eu não sei o que ela tem, porque eles não vêm com manual, né? E isso ninguém conta para nós mães, não é verdade? Então talvez isso também aconteceu contigo. E o que acontece? A gente não expõe isso para as pessoas. A depressão pós-parto é uma das situações de depressão que elas são mais colocadas debaixo do tapete, vamos dizer assim. Porque a mãe se culpa muito daquele sentimento de não saber o que está acontecendo, de culpa, de solidão, porque não tem outras pessoas para conversar, para contar o que ela está vivendo. Então esse foi o primeiro indício de depressão que eu tive. Aí o que aconteceu? Inclusive pensamentos de morte eu tinha na época. E pensava assim, mas e se eu morrer? Só que se eu morrer, o meu filho vai ficar aí. Como é que a minha vida vai ser? E isso é muito dolorido. Só que quando a gente não aceita a situação que a gente está vivendo, vem a depressão. E claro que eu me fazia de vítima. Porque o meu marido trabalhava o dia todo, ele tinha que trabalhar. E eu ficava em casa, sozinha. Porque o meu pai e a minha mãe também trabalhavam e eles não podiam ir lá me visitar todos os dias. É o vitimismo, porque ninguém vinha me visitar e ninguém estava lá para me ajudar. Aquela responsabilidade era minha, não era das outras pessoas, mas eu não percebia isso. E aí passaram os 4 meses e eu retornei para o meu trabalho. E aí a gente começa a achar fugas dentro da depressão, quando a gente não trata. A gente busca fugas. Voltei para o meu trabalho, diuturnamente novamente. E aí aquela depressão foi se colocando em outros lugares da minha vida. O que acontece? O que está pesado na nossa vida, a gente começa a colocar coisas para ficar mais leve, que não é o certo. Eu me compensava algumas situações, eu me compensava com algo em função da depressão que eu estava sentindo. Comida, compras. Olha como a depressão leva a gente para outras situações também quando ela não está bem resolvida. Esse foi a primeira situação e eu não busquei ajuda. Eu não fui atrás para resolver aquilo. Eu simplesmente coloquei debaixo do tapete, vamos fechar o olho e vamos para frente, porque isso aí vai passar. Porque isso aí não é bobagem. Muitas pessoas falam isso também. Depressão é doença, não é bobagem, mas ela tem cura. A gente pode tratar essa situação, tá? Outra fase que eu tive depressão, 14 anos mais ou menos foi a primeira, 10, 11 anos atrás, que foi quando eu saí do meu trabalho, onde eu fiz uma carreira, e eu também não queria aceitar a situação de não estar mais lá. Então essa situação me fez entrar em depressão. O primeiro momento, 6 primeiros meses, foi uma libertação.
me senti assim, agora eu estou livre, não tenho mais que ter aquela responsabilidade que eu tinha, vou viver minha vida, vou fazer alguma outra coisa. Quando eu me dei conta, eu estava na cama, eu não saía debaixo das cobertas, eu não tinha vontade de fazer nada dentro da minha casa, eu não cuidava mais de mim, eu não tinha vontade de sair, coisas que eu sempre amava fazer, eu não fazia mais. E vitimismo. Por que eu saí de lá? Por que isso aconteceu comigo? Por que vítima? Eu não conseguia aceitar aquela situação. E aí, olha o pior de tudo. Quando eu buscava uma outra forma de trabalho, eu não me conectava a ela. Nada estava bom. Eu comparava aquela outra estrutura que eu tinha, o outro trabalho, a situação que acontecia lá, e o novo não me satisfazia. E nada era bom. E eu não conseguia contribuir também. E a depressão foi ficando cada vez pior. Até que eu descobri um programa espiritual de 63 dias. Esse programa a gente desenvolve todos os anos, bem no início da primavera. Tá? Eu desenvolvo isso hoje gratuitamente, em grupos, porque isso transformou muito a minha vida também. Eu percebi que eu precisava me reconectar com a minha espiritualidade. Esse é um dos passos que nos ajuda muito no processo de depressão. Nos conectar novamente com a espiritualidade. Espiritualidade não significa religião, tá? A espiritualidade é te conhecer, se sentir bem, pode ser também a religião, tá? Mas busca o que faz acalmar o teu coração. Eu fui buscar a espiritualidade. Aprendi também o poder da gratidão, foi transformador, né? O poder da gratidão, quanto mais a gente agradece, mais a gente recebe daquilo. Gratidão é igual à abundância. Abundância é igual à gratidão. Então, quanto mais eu agradeço, mais abundante eu sou. Quanto mais abundante eu sou, mais eu agradeço. E a gratidão, ela faz uma transmissão com nossos neurotransmissores e manda um comando aonde aumenta nosso nível de serotonina, que é o hormônio da alegria, do prazer. Eu fiz esse processo, um programa de gratidão, eu mesma fui buscar, pesquisar, entender isso. Comecei a agradecer, mesmo o que eu não tinha. Comecei a agradecer pelo trabalho maravilhoso que eu tinha, e eu não tinha ainda, mas comecei a agradecer por ele. Sou grata pela família equilibrada que eu tenho, e não estava equilibrada. Sou grata pela minha vida financeira que me dá condições de ter o conforto que eu quero, que eu desejo, e eu não tinha isso na época. É fácil? Não é fácil, mas a gente se determina a querer fazer. Então, quando a gente começa a aceitar a situação, as coisas ficam mais leves, as coisas ficam mais fáceis de acontecer, porque quando a gente aceita, a gente não tem mais problema. E, de novo, aceitar não significa concordar, mas se tu aceita, tu já está um passo à frente para a tua cura, para a tua estabilidade. Depois disso, eu fui buscar o Reiki. Eu fiz 4 meses de tratamento com Reiki. O que acontecia? A pessoa que está depressiva, ela vai buscar terapia muitas vezes e ela não quer contar o que está acontecendo, porque nem ela sabe, ela ainda não está entendendo e ela não quer falar nada. Ela às vezes não consegue falar, só chora, não quer nem sair de dentro de casa, quanto mais sentar na frente de um terapeuta e contar. E isso aconteceu comigo. E o que acontece com o Reiki? Eu posso entrar muda e sair calada. Foi o que eu fiz por um bom tempo.
Eu entrava lá, recebia a sessão de Reiki, que é uma imposição de mãos, para quem não conhece, que é uma técnica. Eu fiz durante 4 meses, toda semana. Toda semana. No segundo mês, eu comecei a conversar com a minha terapeuta e comecei a ver as coisas totalmente diferentes. Por quê? O Reiki é uma terapia onde eu preciso ficar pelo menos uns 40, 50 minutos em silêncio. E isso a gente não faz. Então, quando a gente fica em silêncio, nós fechamos os nossos olhos e começa a olhar para dentro de nós. E a própria energia que tem do processo do Reiki começa a nos restabelecer, começa a alinhar o nosso corpo energético. Então essa foi uma forma que me ajudou a me livrar da depressão, que nada mais é também de uma meditação. Meditar é fazer a gente se reconectar conosco, é entender o que está acontecendo conosco. A meditação traz muito isso para nós. Pode ser uma meditação guiada, pode ser uma meditação de mente vazia mesmo, independe. Busque isso para você, isso vai te fazer bem, isso vai transformar esse teu processo de depressão. Depois disso eu fiz o curso de Reiki também. Aí eu comecei a fazer uma autoaplicação. Foi aonde eu percebi, num determinado momento, que algumas pessoas começavam a me falar que estavam depressivas e me pediam ajuda. Olha que interessante. Quando a gente tem algo para resolver, é o que os outros vêm pedir para nós ajudarmos ele. O universo, ele é tão maravilhoso. Deus, para mim, é tão maravilhoso que ele faz essa conexão. Aonde eu tenho algo para resolver na minha vida, as pessoas me procuram para que eu possa ajudar e assim eu começo a me entender também. Porque quando eu estou dentro da situação, eu não consigo olhar, porque eu estou agindo com a emoção. Quando eu estou fora, quando alguém está me contando a situação, eu consigo analisar a situação e até orientá-la, porque eu não estou agindo com a emoção. O que eu quero chegar nisso? Quando você tem um problema para ser resolvido, que está te gerando essa tristeza, te gerando essa depressão, começa a analisar essa situação como se não fosse tua. Senta na cadeira, faz o teu cenário e imagina que na tua frente a tua amiga esteja te contando: ai, meu marido pediu para me separar de mim, eu não sei mais o que eu faço. A mesma história que eu dei lá no começo para você. Eu não sei mais o que eu faço, isso não podia ter acontecido comigo, eu não mereço, para mim não, por que isso? Começa a imaginar que essa tua amiga está te contando essa história que você está contando para todo mundo. Porque quando a gente está depressivo, a gente começa a contar para todas as pessoas para ver se alguém traz a solução para nós, e não é assim. Mas quando você faz essa inversão de papel, imaginando que alguém está te contando essa tua história, automaticamente a tua mente entende que é alguém que está te contando e você consegue dar uma sugestão e um conselho para ela, porque você sai fora do problema. Olha que forma legal que a gente tem de nos aconselhar, contando para nós mesmos o que está acontecendo. Mary, olha só, eu saí daquela empresa e aconteceu isso, isso e isso. Conta para o outro o que está acontecendo, está te perturbando. A tua mente começa a trazer as respostas e o condicionamento daquilo que está acontecendo. Então, é fantástico esse trabalho. Olha como a gente pode se tratar de uma forma muito simples para começar a entender e dar o primeiro passo para sair da cama. Porque quando a gente está num processo depressivo, nem da cama eu quero sair. Quanto mais ir para uma terapia. Eu tive que sair daquele poço. Porque quando a gente está depressivo, a gente pode perceber as pessoas que estão com depressão, como é que elas te falam. Parece que tem uma nuvem negra sobre mim.
É bem isso o relato das pessoas que estão depressivas. Parece que eu estou num poço sem fundo, eu não consigo sair dessa escuridão. Eu estava nesse poço sem fundo, lá naquela escuridão. Lá em cima, na borda do poço, tinha as pessoas querendo me ajudar. Minha família, meus amigos. Mary, sobe, eu vou te dar a mão. Mary, vem cá que eu vou te ajudar. Mas eu estava vítima lá. Para que eu possa sair desse poço, eu preciso dar o primeiro salto para alguém poder me ajudar e sair de lá. Não faz sentido? Então, se você não começa a perceber e pensar, sou eu mesmo que tenho que me levantar daqui e começar, ninguém vai conseguir te tirar de lá. Esse poço começa a ficar cada vez mais fundo, porque você vai cavando ele para ele ficar cada vez mais fundo. Você tem que dar um impulso, colocar a mão para cima e dizer sim, eu quero ajuda. Agora, não adianta nós querermos ajudar um depressivo que não quer ajuda, que escolhe ficar no vitimismo. Então, mas é muito cruel falar que quem tem depressão é vítima. Eu passei por isso. E é assim que funciona quando 99% dos meus clientes que chegam com depressão, quando a gente vai entender, às vezes ele não está se vitimizando, mas ele não está aceitando aquilo lá. Mary, mas eu tenho uma depressão profunda porque eu fui abusada quando eu era adolescente. E como é que eu vou aceitar isso? Pois é, aceitar não é concordar. Agora, o que adianta eu continuar sofrendo com a situação que aconteceu lá atrás, independente do que for? Eu não estou desmerecendo a situação, mas vamos começar a olhar com outro contexto, que tu tem uma vida ainda para seguir e vamos aceitar, isso não vai mudar, isso já aconteceu. Não tem como mudar aquele cenário. Aquilo aconteceu. Vamos começar a refazer essa estrutura e olhar para frente quantas outras possibilidades eu tenho para viver melhor. Eu estou, às vezes, nesse contexto, não lidando bem com o meu marido por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Eu não me dou bem com meu filho por causa daquilo que aconteceu lá atrás. Eu não estou vivendo a minha vida porque depressão é o quê? Viver no passado. É quando eu vivo no passado e não consigo aceitar as situações, quando eu não quero resolver o que está acontecendo. Então, fica isso para você se observar. Outra situação que eu quero falar para vocês que aconteceu comigo então. Há 3 anos atrás, o meu pai faleceu. Eu não entrei em depressão. Eu até falo assim, que o universo me trouxe, o mundo me levou a trabalhar com terapias, com essas situações, para que eu entendesse esse processo quando meu pai partiu. Eu jamais imaginei meu pai partindo. Nós dois sempre tivemos um elo muito próximo e profundo. Nem meu pai, nem minha mãe. Talvez você também não. Isso é muito comum, a gente não consegue entender isso. Quando meu pai adoeceu, eu já estava pressentindo que aquilo não tinha mais volta. E foi aonde eu comecei a trabalhar comigo a aceitação daquele processo. Querer que aquilo que acontecesse não é aceitar, não é dizer que eu queria que ele partisse, mas aceitar que ele teve a missão dele aqui, ele fez o papel que ele teve que fazer e agora ele tinha que partir. E não adiantava eu querer ficar prendendo ele aqui, eu chorando e me enfiar debaixo das cobertas e não querer me levantar e querer viver só daquilo e porque meu pai morreu e agora a minha vida não faz mais sentido. Então, quando a gente entende e aceita aquilo, sempre fica mais leve, sempre fica mais fácil. A gente tem que remodelar aquilo na nossa mente, porque nós temos 2 opções.
Ou eu sofro com aquilo lá, eu opto em ficar sofrendo com a morte do meu pai, ou eu opto em aceitar que ele teve que ir, sim, eu não tenho o que fazer. Eu não tinha como fazer ele viver de novo, não existe. Eu tinha que aceitar aquela situação. E eu passei muita tristeza, sim. Tomei florais para me ajudar. Busquei me entender, fiz meditação para mim também. Fui buscar as ferramentas que me ajudavam para eu conseguir aceitar aquele processo, onde ele ficou 20 dias numa UTI. Então foi esse tempo onde me ajudou a fazer esse processo de transição e aceitar que ele partisse. Em outro momento eu tenho certeza que eu teria entrado debaixo das cobertas. Então percebe como a gente pode evoluir quando a gente vira essa chave, começa a olhar para nós e perceber que esse processo depressivo depende unicamente de mim, de você. A depressão, ela afeta 10% da população brasileira, segundo a Organização Mundial da Saúde. E a depressão, fique atento, ela não vem como um incêndio. Tô depressiva da noite pro dia. Não. Ela começa com pequenas faíscas. Hoje é uma tristeza, amanhã é outra coisa, depois eu me decepciono, depois as coisas não acontecem como eu quero, depois eu saio de um trabalho, depois vai começando um processo aonde também é hormonal. Hoje desgasta um pouco, amanhã mais um pouco, teu hormônio vai se consumindo, você vai desgastando isso e aí você não consegue mais produzir. Por isso muitas pessoas buscam medicação. Se é necessário, por que não? Porque o hormônio precisa voltar a funcionar no teu corpo. Você vai desgastando com isso e aí começam os processos depressivos também, tá? É muito importante nos observar. Outra coisa que eu fazia, que eu lembrei agora, eu tinha uma agenda e eu fazia um bonequinho, sabe aqueles esmilinguidos? Fazia o bonequinho com um sorrisinho ou com uma carinha triste, todo dia. Hoje estou feliz, colocava lá e colocava por que eu estava feliz. Hoje eu estou triste, por que eu estava triste? Para quê? Para eu começar a me observar e perceber quanto, durante um mês, 20 dias eu estava triste por causa disso, disso e daquilo. Se eu não entendo o que está acontecendo comigo. Eu fiz muito isso quando eu comecei meu processo de autoconhecimento. Agora, quem está depressivo, hoje eu já uso essa ferramenta também, não é mais através dos bonequinhos, mas a gente tem um diário onde o cliente recebe para se observar. Faça isso, pega o teu caderninho, pega um caderninho, pega a tua agenda, teu diário e começa a colocar lá. Por que é que hoje eu fiquei chateada? Com o quê? Amanhã, por causa de quê? Às vezes tem situações na tua vida que tu pode eliminar, essas faíscas começam a ser eliminadas. Eu tô percebendo que eu fiquei a semana toda chateada e triste por causa da menina que faz o café lá na empresa. Mas por quê? O que ela fez que te chateou? Se tu não percebe, se tu não te pergunta, tu começa a entrar num ciclo que não volta mais. Daqui a pouco você está num processo depressivo também. Se auto-observar é um processo, é um presente na nossa vida, para a gente se conhecer e limpar todas essas estruturas que estão paradas, onde nós mesmos criamos para nós. Agora eu vou passar para você alguns sintomas do processo depressivo que você pode te observar durante 14 dias. Se você perceber que durante 14 dias esse processo continua, te indico procurar ajuda. Porque talvez você não esteja num estágio de depressão onde você está ali debaixo da coberta, ou a tua cortina está fechada, que é a depressão profunda. Talvez você não esteja ainda nesse nível, mas você está com um pezinho e você precisa procurar uma ajuda. Ou você mesmo começar a se movimentar. Anota aí.
tristeza ou humor deprimido, sentimento de desesperança e pessimismo, perda de interesse ou de prazer nas atividades que antes eram prazerosas para você. Você vai se observar, é tua tarefa. Te observa por 14 dias. Alteração no apetite, perda ou ganho de peso. Talvez você já está pensando, isso aí já está acontecendo comigo. Problemas para dormir, insônia ou dormindo demais. Perda de energia ou fadiga, está sempre cansado, está sempre mole, está sempre desgastado. Baixa autoestima e presença do sentimento de culpa. E isso leva à depressão também. Dificuldade para pensar e tomar decisões. E pensamentos suicidas. Percebe que são coisas que às vezes a gente não dá valor e não se observa? Perceba esses indícios. Se durante 14 dias você fizer esse exercício e isso permanecer 14 dias com você, você precisa buscar ajuda, ok? Então essa é a minha contribuição no dia de hoje.